Olá, está começando mais uma edição do programa Sobre Humanas pelo canal da UERN TV no YouTube. O Sobre Humanas é um projeto de extensão dos Departamentos de Filosofia e Ciências Sociais da UERN, campus de Mossoró, e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais e Humanas, em parceria com a UERN TV. Acesse o youtube.com/UERN-TV para assistir às edições anteriores. No programa de hoje, iremos debater sobre as representações do espaço de Areia Branca por meio de seus produtos culturais. O nosso convidado de hoje é Jefferson Alberto de Souza. Ele é graduado em História e mestre em Ciências Sociais e Humanas pela UERN. Quem irá conduzir a conversa é a professora Carla Cristine. Carla é graduada em Ciências Sociais, mestre em Antropologia e doutora em Sociologia pela UFPB. Agora que as apresentações já foram feitas, podemos dar início ao debate. Estamos aqui para a apresentação de mais um Sobre Humanas, um programa que tem por objetivo divulgar as pesquisas realizadas no programa de pós-graduação em Ciências Sociais e Humanas. E hoje nós temos aqui o convidado Jefferson Souza, que vai falar sobre a sua pesquisa, que intitulou-se A Ilha do Sal. E ele aborda as representações, os discursos e representações acerca da cidade de Areia Branca a partir da indústria salineira. Então, Jefferson, gostaria de agradecer, primeiramente, aceitar, fazer essa divulgação aqui conosco, E queria que você, então, falasse sobre o seu tema de pesquisa e o seu percurso, Por que você decidiu problematizar Areia Branca, assim como a indústria do sal, Porque é quase que uma relação automática que a gente faz. E por que você decidiu, então, fazer essa pesquisa e enveredar por esse caminho de pesquisador, sendo também um areia branquense? Bom, Carla, eu costumo dizer que a minha pesquisa ela nasceu de uma série de boas orientações. Eu tive a sorte de ser bem orientado durante a graduação, E a gente lá em História, eu sou formado em História e fiz o mestrado, com o programa Ciências Sociais. Em História a gente tem no 5º período o estágio de fontes, que é o estágio onde a gente faz uma triagem, de elementos e documentos que a gente pode utilizar dentro de uma pesquisa acadêmica para a monografia. E aí a gente teve 2 espaços, para preencher essa carga horária de História, de um estágio de fontes no 5º período. Um foi o museu, o Lauro da Escócia, e o outro foi a biblioteca, que me fugiu o nome agora, acho que é a Ney Pontes. Acho que o nome é esse. E todos os alunos, eles vão sem saber mais ou menos o que vão pesquisar. Eu era um desses alunos. Mas aí, no 5º período, o professor Lemuel Rodrigues também fez parte do programa, Ele aceitou me orientar e ele perguntou o que é que eu tinha de interesse. E eu falei uma preocupação extremamente básica, assim, mas é o ponto de partida de toda a pesquisa. Como Areia Branquense, eu me incomodava do porquê o nome das ruas serem aqueles nomes. Então, Rui Barbosa, Francisco Ferreira Souto, Marechal Deodoro. E eu queria simplesmente escrever uma história, um trabalho, um artigo, que fosse sobre a origem desses nomes. Coisa básica, assim. E aí ele disse, então faça o seguinte, procure tudo que tiver de Areia Branca no jornal. Então eu peguei o Mossoroense, aí eu saía passando assim, na época não tinha telefone, não tinha aquela coisa da câmera. E tudo que eu achava sobre Areia Branca, eu ia transcrevendo à mão, e marcava a data do jornal. Quando terminou o estágio de fontes, eu tinha todas as fontes que eu utilizei no 2º capítulo, inclusive da dissertação. Então eu fiz um estágio de fontes no 5º período, ali no comecinho, tateando a graduação, muito, muito, muito profícuo, assim. No 6º período, o professor Fabiano, que também é do programa, pegou toda aquela bagunça de fontes que eu tinha e falou, olha, eu não vou te dizer como problematizar isso, mas eu posso te dizer o seguinte, um bom projeto, que no 6º período a gente escreve o projeto para a monografia no 7º,
um bom projeto, né? Se você se dedicar muito a um bom projeto, você escreve uma monografia tranquila. E foi desse jeito. Eu me esforcei, eu acho que eu me esforcei mais no projeto do que na monografia em si, que ela saiu muito fácil, assim. Então eu escrevi um bom projeto e quando foi para a monografia eu já tive aquela coisa. Aí era a questão da escrita, né? Quem orientou minha monografia foi o professor Lemuel. Ela pegou... O recorte dela foi como os grupos políticos, né, se aproveitaram da questão do desenvolvimento salineiro para se projetar politicamente, oligarquicamente. E assim, dentro do escopo político, né, as pesquisas em história, elas costumam ser, elas não existe uma busca muito grande sobre pesquisas sobre oligarquia, parece que já está batido. E aí veio o recorte espacial. Quando eu decidi fazer um mestrado no programa, ele veio depois de uma conversa com então meu orientador, que foi André. Com o André eu tive uma experiência como aluno especial de escrever sobre... Olha a mudança de rumo, né? Eu fui escrever um artigo sobre espiritismo, né? Porque eu queria muito agregar... Eu sempre estou tentando agregar questões diferentes na minha pesquisa. E aí André colocou assim, o tema é esse. Era o livro Nosso Lar, né, do Chico Xavier. E André disse assim, olha, faça o recorte como você preferir. E eu estava muito naquela de fazer um recorte diferente. Então eu não escolhi o médico, né, o André Luiz. Eu não escolhi personagens que aparecem, eu escolhi a cidade Nosso Lar. E aquilo ficou na minha cabeça, eu gosto de trabalhar com espacialidades. Então eu mandei um e-mail para André, onde a gente já estava se preparando para tentar, não é, o mestrado. E eu mandei um e-mail para ele dizendo, olha, eu acho que eu vou para o UFRN trabalhar espacialidades com areia branca, porque nós não tínhamos o Prof. História ainda, né? E eu acho que é o lugar onde vai atender as minhas expectativas. E aí André ligou para mim, a gente fez uma chamada e ele passou 10 minutos falando sobre interdisciplinaridade. E eu fiquei fascinado, assim, de pegar essa perspectiva, porque, assim, é um trabalho de história, um trabalho sobre espacialidade, mas tem um diálogo muito grande com a geografia e eu queria muito dialogar com o máximo de autores possíveis. Eu gosto de fazer essa provocação, inclusive, academicamente. E aí me inscrevi no programa, né? Passei, e aí foi aquela transformação. A cada aula que a gente tinha uma transformação diferente. Guilherme trouxe o Lefebvre para o meu trabalho, que foi aquela questão da filosofia. O Jean, né, o professor Jean, naqueles puxões de orelha que ele sempre dá, ele chegava a dizer assim, olha, todo mundo traz para o mestrado interdisciplinar uma pesquisa da sua área. Então, quem é de direito quer escrever um trabalho de direito, quem vem de história escreve um trabalho de história, quem vem do jornalismo quer escrever jornalismo, e aqui é um mestrado interdisciplinar, ele dizia assim. Então, assim, não vou dizer o que você vai escrever, mas você tem uma chance muito grande de fazer um diálogo com a geografia. E aí, qual o problema para mim? Não é uma crítica ao programa, mas não temos professores de geografia no programa. E aí eu me senti um peixinho fora d'água na turma. Então eu comecei a procurar por mim mesmo. Mas eu acho que faz parte do ofício do pesquisador, às vezes, ir além, não é, do que é oferecido institucionalmente para ele. Então eu lembrei de uma cadeira em História, que era o professor Eduardo Nascimento, que foi maravilhoso, assim. Mandei mensagem para ele, assim, no Facebook, ainda usava o Facebook. Mandei mensagem para ele e ele não respondeu. Passou um tempo. Quando eu fui ver, estava lá um bocado de livro que ele tinha mandado para mim. Aí tirei o Milton Santos dali. Inclusive, ele mandou o próprio José da Assunção Barros, que é um historiador que trabalha com espacialidades. E aí eu peguei aquilo, né, e agreguei a pesquisa. E teve também a contribuição de André, né, que a gente está trabalhando sobre representações. E foi aí que eu cheguei na interdisciplinaridade. O percurso, ele é grande, né? A gente está falando de 6 anos, né? Uma graduação e uma pós-graduação. E eu acho que essa questão do trabalho com areia branca, ela vem por conta do exercício de cidadania que o pesquisador precisa fazer. Como areia branquense, eu também queria contribuir academicamente para os escritos sobre a minha cidade. Bom, é um exemplar percurso de pesquisa, né, iniciando desde a graduação, e como isso vai ter resultados na pós-graduação é bem interessante, né, na sua fala. Mas após esse percurso, então, Jefferson, qual foi então o seu problema de pesquisa, né, o seu recorte para a sua dissertação?
Quando a gente fala de história de uma cidade, né, de um município, geralmente existem N trabalhos acadêmicos. Mas para um município pequeno como Areia Branca, embora industrialmente seja muito óbvio, né, que se deva falar, a gente está falando sobre a indústria do sal do Rio Grande do Norte, haviam apenas pesquisas do ponto de vista que a gente chama memorialístico, né? A gente, quando entra na história, a gente vê a diferença entre memória e história. História enquanto ciência, a memória enquanto prática, né, de pesquisa sem a metodologia científica que a gente tem. Então, sim, tinham muitas obras, né, sobre Areia Branca, mas não tinha essa questão científica. Meu recorte, ele trata das representações do espaço da Areia Branca, né, por meio dos seus produtos culturais. E aí, quais eram os produtos culturais que a Areia Branca tinha e tem, né, para falar de si mesma? Os memorialistas, os poetas, os pintores, né, os repentistas. E como eu tinha muitas fontes legais, né, legislativas, eu também busquei essas representações, eu separei um capítulo para ver as representações do espaço da Areia Branca por meio das atas legislativas. E como eu também tinha muita coisa do jornal, né, então eu também incluí um capítulo, né, para ver as representações do espaço através do discurso da imprensa. E todos eles giravam em torno do eixo salineiro. Todos eles. Então eu coloquei essa questão da indústria salineira por conta desse incomum, desse eixo que eu encontrei entre essas três fontes, né, distintas. Bom, e aí o que você poderia dizer para a gente sobre esse eixo comum, sobre essa hegemonia dessa representação em torno da Ilha do Sal, não é? A Areia Branca ela é conhecida como a Terra do Sal hoje, mas para que essa delimitação pudesse acontecer, houve várias, e isso a gente viu na pesquisa, houve várias transformações, né? Agentes políticos, agentes sociais. Então você tinha intendentes, você tinha prefeitos, né, que produziram discursos sobre a importância daquele espaço produtor de sal. E ao mesmo tempo que a gente via os discursos mostrando aquela cidade profícua para a indústria, a gente viu também que a questão social ficava de fora. Então você nunca teve os pescadores incluídos nesse discurso, você não teve os próprios operários do sal, né, incluídos nesse discurso, mulheres, remanescentes dos povos originários, né, os povos negros. E durante a pesquisa eu encontrei inclusive a presença de retirantes da seca de 77 que vieram se refugiar no litoral areabranquense. Então houve um apagamento dessas pessoas em detrimento dessa busca pelo discurso do sal. Bom, então você poderia dizer para a gente assim, quais eram os teus objetivos de pesquisa, né, após feito esse recorte, após encontrar, né, esse eixo, quais foram os teus objetivos de pesquisa? Teoricamente, eu queria entender como trabalhar profundamente um recorte espacial, porque a gente, na maioria das pesquisas, nós temos um recorte espacial, mas geralmente ele fica no título, não é? E eu queria muito expandir, trazer uma perspectiva diferente. Não é porque você está pesquisando, sei lá, gênero, que o espaço onde você está pesquisando ele não vai ter algo para te dizer sobre aquilo. Então eu queria muito contribuir teoricamente com a pesquisa para isso. Eu não queria só dizer, a história da Areia Branca foi essa. Eu queria mostrar como o espaço, né, ele foi produtor de discursos e como o sujeito dentro do espaço também foi produtor de um discurso. Então vamos fazer uma pequena pausa para o intervalo e retornamos logo em breve com a continuidade dessa conversa. Toda quinta-feira você confere aqui na UERN TV o programa Saúde em Foco. Temas importantes relacionados à saúde são debatidos com a presença de especialistas e, claro, com a participação do público. Saúde em Foco, toda quinta-feira às 11h30 da manhã, ao vivo aqui
na UERN-TV. Então, estamos de volta e dando continuidade. Jefferson, você falou aí do seu percurso, né, das suas preocupações, as suas descobertas. E a gente sabe que para que uma pesquisa ela se realize, uma pesquisa científica, ela precisa de uma metodologia, né? É preciso traçar um caminho para alcançar esses objetivos, né, que você acabou de falar. Então, eu queria que você dissesse, né, explicasse um pouco como é que você realizou, então, a metodologia da sua pesquisa. Eu tinha um eixo, né, que eram as representações do espaço, e na hora que eu fui fazer a divisão dos capítulos, né, eu coloquei a representação dos espaços por meio dos produtos culturais, os livros, né, os poemas, a representação do espaço por meio da imprensa, né? Então foram os recortes de jornal e algumas publicações da coleção moçoroense. E no terceiro capítulo eu trabalhei as representações do espaço por meio das atas legislativas. Então eram atas do Estado, atas do município de Mossoró também. Quando a gente foi trabalhar essas fontes, né, a gente tinha um desafio muito grande que era o recorte temporal. Porque a primeira fonte já era colônia. Não, calma. É império. É império. E a última fonte já era agora, em 2019. Que era um livro que foi lançado de poesias e eu queria muito utilizar esse livro. E a gente ficou muito perdido assim, porque a gente sabia que ia, vou usar uma palavra bem comum, a gente sabia que ia tomar porrada na qualificação. E tomamos. O recorte era bem grande. Então, assim, foi sugerido, né, pelo professor que estava na banca, o Arnaldo Pinto Júnior, que eu organizasse esse recorte, mas de uma maneira um pouco mais criativa. E ficaria até melhor para trabalhar capítulos que conversassem, mas que cada capítulo tivesse um recorte temporal de acordo com as suas fontes. Então, com esse eixo, primeiro a gente pegou todas as atas legislativas, separou. Então a gente fez tabela, a gente fez quadros explicativos, não é? Para poder chegar dentro da questão da divisão geográfica, jurídica, né, de Areia Branca. E aí, nesse meio, a gente foi descobrindo coisas. A pesquisa do professor Almir Bueno foi fundamental, assim, sobre como chegou a República no Rio Grande do Norte. E a gente encontrou o paralelo entre a emancipação política da Areia Branca, que é a divisão jurídica, né, a criação de fato do município, e a renúncia de Marechal Deodoro, que foi uma consequência da renúncia de Marechal Deodoro, por conta das desavenças do então líder político, do maior líder político, né, do Rio Grande do Norte, que era o Pedro Velho, tinha desavenças políticas com o Marechal Deodoro. Então, com a renúncia de Deodoro, né, como se o efeito viesse cair sobre o município de Areia Branca, já que o então governador, que tinha ficado no lugar do Pedro Velho, que era o Miguel de Castro, foi deposto, e aí o Pedro Velho monta uma junta governativa, e essa junta governativa emancipa Areia Branca. Mas já vinha, de acordo com as latas legislativas, né, que a gente organizou, já vinham tentando desligar a Areia Branca de Mossoró desde o Império. Foi bem elucidativo, assim. No segundo capítulo, quando a gente foi pegar as matérias de jornal, a gente começou a trabalhar a teoria, né, das mídias. O professor André Bonsanto, que era bolsista lá, também foi muito importante para mim nesse período, porque ele trouxe uma leitura que é o Discurso das Mídias, né, do Patrick Charradot. Foi assim, muito bom para a gente pensar as mídias ali no início do século XX. E a gente descobriu uma história da saúde, porque quando a gente ia pegando o material, né, por mais que a gente fosse vendo o moçoroense, a gente viu uma história da saúde, toda uma trajetória, né, de descaso com saneamento básico de Areia Branca. E a gente conseguiu montar no segundo capítulo não só um estudo dos espaços pela imprensa, mas também uma história local, né, devido à narrativa. E no primeiro capítulo, que é o meu favorito, foram os produtos culturais. Então eu pude ver como os autores
da cidade entendiam o espaço e reproduziam discursos, né? Como eles escolheram, né? Como eles tiraram elementos para produzir suas narrativas, e eu acredito que a contribuição principal todos os autores eram intendentes, eram também, alguns também salineiros, e também escreviam a história. Então você tinha um monopólio político, cultural muito grande. Geralmente quem pensa que cultura e política não andam juntos é justamente o contrário, é uma forma como é que a gente usa, a palavra que a gente usa é mediação. É uma forma de mediação muito grande através da política. Está aí o exemplo de Mossoró com a coleção Manta Rosada, né? Então, como você poderia destacar, né, para o público quais foram os principais resultados da sua pesquisa? Bom, como pesquisador, eu acredito que a gente trouxe recortes diferentes para se pensar o espaço, né? Trazendo esse diálogo com a geografia através de fontes específicas. Acredito que a gente foi muito criativo nessa questão das fontes. Como Areia Branquense, para mim, não só essa narrativa histórica abriu portas para mim pensar o espaço que eu estou inserido, mas também sobre como um espaço pode influenciar uma produção discursiva, né? E na conclusão a gente deixou uma brecha muito grande, que a gente se focou muito nesses produtores de discurso, mas a gente não conseguiu encontrar, por uma questão histórica, os discursos da população menos favorecida, né? Então fica essa lacuna para um possível projeto de doutoramento, quem sabe. E assim, do ponto de vista do resultado maior para mim, eu acredito que seja a primeira produção científica sobre aquele lugar, em 2022. Para mim isso fala muito, assim, sabe? O eco disso é gritante, sobre como foi monopolizado, assim, durante séculos, né, o poder discursivo sobre os espaços no Brasil, no Nordeste, né? E hoje, como você percebe, então, os desdobramentos da sua pesquisa na cidade de Areia Branca, para você também, enquanto agora um pesquisador, também um cidadão, como você percebe esses desdobramentos? A Areia Branca tem é engraçado, porque a minha pesquisa também ganhou força entre os colegas de lá. A Areia Branca tem muito professor de história formado na UERN, mas eles não pesquisam Areia Branca, infelizmente. Mas minha pesquisa ganhou força porque eu toco no assunto que é uma confusão que Mossoró resolveu em 2015 e que a Areia Branca ainda não resolveu, que é a questão da emancipação política, né? Mossoró comemorava a emancipação política até 2015, eu acho, na data de elevação de categoria cidade, e a Areia Branca ainda faz isso, né? Então, na minha pesquisa, eu passo por esse problema, não é o foco da pesquisa, mas eu passo por esse problema. E aí minha pesquisa se tornou popular por conta disso, porque as pessoas associam o meu nome a essa questão, mas outros pesquisadores locais, assim, da cidade já vinham batendo nessa tecla. Bom, eu acredito que esse ano a gente vai pegar a gente vai para a Câmara de Vereadores, né, e eu vou ter que fazer essa explicação utilizando a dissertação para resolver esse equívoco histórico, né, porque ele chega a ser cômico, assim, entre os pesquisadores, porque as pessoas estão esperando o centenário da Areia Branca, mas ele já aconteceu, entendeu? Ele já aconteceu. Eu acho que a minha pesquisa, ela traz um quê de emergência às questões históricas de um povo. Porque a gente tem uma frase clichê assim na história, que é quem não conhece sua história, né, o seu passado, né, não sabe quem é. E eu acredito que a Areia Branca tem um pouco disso, assim, uma história da Areia Branca não é trabalhada nas escolas do município. Pesquisas sobre a Areia Branca são ínfimas, assim, daqui a minha primeira, eu acredito que sim, né? Não encontrei nenhuma outra. E assim, a ciência quando vem, principalmente a história, ela incomoda, a gente sabe, né? Então eu enfrento, assim, alguns desafios tradicionais, sabe? Tradicional na cidade, mas é isso. Eu acredito que é a questão do cidadão areabranquense entender que seu espaço também é produtor
científico. Produz cientistas e ciência. Bom, então, quem é Areia Branca para você? Nossa! A Areia Branca é o resultado, né, de um projeto econômico que tombou que tomba, né, ainda em uma pluralidade social enorme. Eu acredito que se os produtores de sal pudessem, eles tirariam, sabe, toda a população, o populacho, mas não, eles estão tombando ainda, porque precisam dele, né? Eu aprendi isso, não só no ofício de pesquisador, mas também como cidadão. Meu pai é pescador. O nome da rua da minha casa é o nome de um salineiro, de um dono de salina. Nós não temos nenhuma rua em Areia Branca chamada Salineiros, por exemplo, que são, né, que é o operariado. Nós não temos, mas temos os nomes deles. Então a gente tem Rui Barbosa, que foi o advogado na questão de Grosso, todos esses Marechal Deodoro, nós temos todas essas ruas, mas não temos ruas que homenageiam trabalhadores populares. Então eu acho que isso E a gente volta ao que era o ponto de partida, né? Que eu comecei falando sobre as ruas e termino falando sobre isso. Então eu acho que a minha pesquisa serve para trazer esse questionamento. Por que eles escreviam sobre eles? Agradecemos, Jefferson, pela sua disponibilidade de vir apresentar e conversar conosco sobre a pesquisa e eu queria aproveitar para dizer assim que esse programa ele também importa para a gente, para que a gente possa não somente divulgar, mas atestar de fato a importância das pesquisas que são realizadas num programa de pós-graduação e no seu caso, né, exemplo do seu caso, que é uma pesquisa tão relevante para a cidade de Areia Branca, para o estado do Rio Grande do Norte, né, para a cultura política local. Então, se você puder se despedir do público, né, e deixar assim as últimas palavras. Eu agradeço o convite, né, ter vindo participar. Eu acho um programa importante, porque a gente costuma dizer que a nossa pesquisa ela só vai ser lida, só vão falar dessa pesquisa na defesa, né? Então eu acho importante ter esse momento pro pesquisador vir falar da sua pesquisa de uma maneira menos formal, menos acadêmica, né? A gente sabe que essas fronteiras entre a academia e a comunidade, elas existem, né? E são muito fortes. Então eu agradeço, né, a oportunidade de vir, agradeço a equipe, né? E obrigado. E chegamos ao final de mais um programa sobre humanas. Obrigada ao nosso convidado e também a você que nos acompanhou de casa através do canal da UERN-TV no YouTube. Lembrando que o Sobre Humanas fica disponível no nosso canal do YouTube. Sigam também o nosso Instagram, @UERN-TV. Nós estaremos de volta em breve com mais uma edição do programa Sobre Humanas. Até lá!